escreveu Lucas, capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 26. Os irmãos que trouxeram a Bíblia, abra por gentileza no Evangelho segundo escreveu Lucas. Vamos ler no capítulo 8, a partir do versículo 26. Vamos falar um pouco nesta noite sobre a rejeição dos gadarenos. Infelizmente, uma cidade que não aceitaram ao Senhor Jesus, não quiseram receber a palavra poderosa de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 8, versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros ou nos cemitérios, dependendo da tradução da sua Bíblia. E quando viu a Jesus, versículo 28, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Versículo 30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogava-lhe que aos que não mandasse para o abismo. E andava passando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. Versículo 33. E tendo saído os demônios do homem, entraram os porcos, e a manada precipitou-se em um despenhadeiro no lago e afogou-se. Versículo 34. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e viram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como foram salvos aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. E ele foi
apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito, e você diz amém. Podem se assentar, coloca a mão sobre o teu peito e fala comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu preciso ouvir a tua voz. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, esta passagem que nós lemos é uma passagem que com certeza você já tenha ouvido antes. Só que Deus, ao meu coração, me dá algumas particularidades diante deste milagre sobrenatural. A Bíblia, ela é clara em nos revelar que quando Jesus pede para que os seus discípulos entrem no barco e vá para outra margem do mar da Galileia, ele foi orar, ele foi falar com Deus. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que quando os discípulos estão em alto mar, veio uma grande e terrível tempestade. Jesus não estava no barco com eles, mas Jesus já tinha no seu coração um propósito, um desejo, uma vontade de alcançar uma pessoa. E a Bíblia vai dizer que quando os discípulos estão em alto mar e essa tempestade se aproxima deles, logo eles se desesperaram, ficaram preocupados, porque Jesus não estava juntamente com eles no barco. É importante nós entendermos as revelações que a palavra de Deus ela vem colocar ao nosso coração. Toda vez que você está em um problema, em uma dificuldade e em uma adversidade, e você percebe que Deus, que Jesus não está ao seu lado, automaticamente o espírito da morte se apodera da sua mente, dizendo para você: agora não tem mais jeito, para você chegou o fim. Mas Jesus, como tinha plano na vida deste homem e também na vida dos seus discípulos, logo ele sai da sua oração e começa a caminhar sobre as águas. O texto que nós lemos aqui no capítulo 8, versículo 26, nós vamos nos deparar com Jesus na embarcação, juntamente com seus discípulos. Mas alguns versículos antes, nós vamos ver um cenário desesperador da parte dos discípulos, porque eles estavam em alto mar e não tinham condições de eles se salvarem daquela tempestade impetuosa. Mas toda vez que nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e ela nos revela que nos maiores momentos de desespero, Deus sempre agiu, Deus sempre interviu para poder ajudar, para poder auxiliar os seus escolhidos e também aqueles que não tinham plano de salvação. Isso implica em dizer o quê? Nós, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, já somos predestinados para a salvação. Pastor Osmir, como que é isso? Porque nós aqui estamos ouvindo a poderosa palavra de Deus. Então, se eu, se você, se nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, nós desejamos no nosso coração conhecer quem é Deus. Então a palavra vai dizer que Jesus, ele sai da oração e começa a caminhar sobre as águas. Não me pergunte como, não me pergunte de que jeito que ele caminhou sobre as águas, mas a Bíblia vai dizer que ele se aproxima dos seus discípulos, e a Bíblia diz que quando os seus discípulos avistam Jesus de longe, eles dizem: é um fantasma, porque muitas das vezes, quando nós estamos em um grande
problema, em uma grande adversidade, se nós não tivermos o nosso foco na palavra em Deus, nós vamos duvidar do que Deus possa fazer na minha e na sua vida. Então Jesus, ele se aproxima dos seus discípulos e logo a Bíblia diz que Pedro, pedindo por Jesus para vir ter com ele, também caminha sobre as águas. Isso implica em dizer o quê? Toda vez que eu e você confiarmos em Deus, nós vamos caminhar sobre o natural e sobre o não natural. Então Pedro, ele vai até o Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando ele se aproxima de Jesus, a ventania fica mais forte, o mar fica revolto e logo ele sente medo no seu coração, e a Bíblia diz que ele vai começar a afundar na água. Quando Jesus olha para ele, Jesus vai liberar uma palavra que eu muitas das vezes pergunto: Senhor, por que o Senhor falou essa palavra com Pedro? Olha o que ele vai dizer: homem de pequena fé. Meus irmãos, cá para nós, se você está em um barco no alto mar, a tempestade está soprando o seu barco, as ondas estão passando por cima do seu barco, qual é o lugar mais seguro para você estar? É no barco ou sair por meio das águas? Com certeza no barco. Mas aí Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quantos de nós, meus irmãos, duvidamos da providência, do milagre, do agir e do poder de Deus, quando a situação não está sob o nosso controle? Mas nesta noite, Deus me trouxe aqui, Deus te trouxe aqui para te revelar esta verdade. Quando você pensa que está tudo desmoronando, é o momento que a mão poderosa de Jesus vai se estender sobre a tua vida e vai te colocar em pé novamente. Então, meus irmãos, a palavra diz que agora Jesus está juntamente com seus discípulos, mas no seu coração, mediante a oração que ele fez no monte, ele decide ir para a região de Gadara. A Bíblia diz que agora Jesus, ele quer ir até os gadarenos. Os gadarenos, meus irmãos, é um povo que não tem um padrão bíblico. Os gadarenos é um povo que não tem no seu coração o desejo de adorar ao Senhor em espírito e verdade. Mas Jesus decidiu no seu coração ir até a região de Gadara. Mas sabe o que me chama a atenção? É que não deu tempo Jesus entrar na cidade, não deu tempo Jesus se aproximar de todos os moradores que ali residiam, porque no seu coração o propósito dele, meus irmãos, não era tão somente alcançar aquele homem que estava possesso por demônios. O desejo do coração de Jesus era alcançar todos os moradores daquela cidade. Só que na leitura que nós fizemos nesta noite, nós vamos perceber algumas inversões de valores da parte dos gadarenos. Por quê? Olha o que a Bíblia diz: e navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galileia. Aleluia. Então a terra dos gadarenos era uma região gentílica. Todas as pessoas que ali moravam eram um povo gentil. O que é gentil? Não judeus, pessoas que não acreditam na poderosa palavra de Deus. Mas mesmo assim, Jesus no seu coração decide ir aonde talvez eu e você não queremos ir. Então Jesus no seu coração decide salvar talvez aquele que eu e você achamos que Deus não pode salvar. Então quando a Bíblia diz a terra dos gadarenos é uma região de pessoas que não creem em Deus, aleluia, nós acreditamos que Deus tinha no seu coração aquelas pessoas faziam parte do plano salvífico de Deus. Então aqueles que nós muitas das vezes achamos não será salvo, não será alcançado, não serão libertos, não serão transformados, Deus tem um plano de salvação, de libertação, de cura e de transformação. Então Jesus, ele vai, navega para a terra dos gadarenos, que está defronte do mar da Galileia. E quando Jesus desce na terra, olha o que me chama a atenção: aquele homem possesso por demônios se aproxima de Jesus.
o tempo exato que Jesus há de julgar o mundo. Ele sabe o tempo exato que Jesus há de liberar uma palavra de libertação e de transformação. Mas é necessário nós crermos no poder da palavra. Os demônios reconheceram imediatamente Jesus e a autoridade que estava sobre ele. Então Jesus, ele vai dizer que todo o poder foi lhe dado no céu e também na terra. Então, se ele está na terra, se ele vai ao encontro deste homem que era possesso por demônios, aquele demônio, aqueles demônios que estavam na vida daquele homem, sabia, conhecia a autoridade sobre a vida de Jesus. E quando, meus irmãos, nós acreditamos no poder e na autoridade de Jesus, milagre extraordinário pode acontecer. Então Jesus, ele sai de onde ele estava, passa por uma tempestade em alto mar, mas ele não desiste para poder entregar o milagre sobre a vida daquele homem. Eu não sei se você está entendendo a palavra, eu não sei de repente qual o problema, a dificuldade, a luta que você está enfrentando hoje, que você enfrentou ontem, mas olhe para amanhã, porque de repente amanhã Deus tem um grande milagre sobre a tua vida. Se você desistir agora, se você desistir hoje dos planos, dos projetos de Deus sobre a sua vida, nada pode acontecer. Porque Mateus, ele vai dizer: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28, se não me foge a memória. Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, cada ser humano, cada pessoa, cada vida tem que saber no seu coração o que é que ele precisa das mãos de Deus. Cada pessoa conhece, reconhece as suas necessidades. Você não pode estar na sua casa esperando que Deus vai até você. Ele pode até ir na porta da tua casa, mas você tem que ter o esforço de se levantar e abrir a porta, porque se você abrir, ele vai entrar e vai cear contigo. Então Jesus, ele desce do barco. Quando ele começa a caminhar na praia, aquele homem abre a porta do seu coração e vai até a presença do Senhor Jesus. O que me chama a atenção, meus irmãos, eu não sei se vocês conhecem um pouco a história judaica. Essa região aqui, estava muito longe dos planos de salvação de Deus. Porque a resposta está aqui. Você nunca vai ver um judeu criando porco. Você nunca vai ver um judeu comprando carne de porco para comer. Ah, pastorzinho, mas um churrasco de carne de porco é tão gostoso. Realmente é gostoso. Mas se nós fôssemos obedecer ao pé da risca a palavra de Deus, nós não poderíamos nem sequer chegar perto de carne de porco. Então, quando Jesus olha para cá, isso aqui, meus irmãos, vai contra o sistema religioso. Quando Jesus desce da praia, a Bíblia vai dizer que ele agora vai dialogar com este homem, e no meio da sua conversa, ele vai perceber que os demônios estão desesperados e pedem para ele: por favor, não nos mande para ficarmos por aí vagando, não, nos mande para aquelas manadas de porcos. Então nós compreendemos pela geografia bíblica que as pessoas de Gadara não tinham nenhum relacionamento com Deus e com a sua palavra, mas Deus no céu, aleluia, resolveu alcançar aquele povo. Meu Deus, aleluia. Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, não querem ter um relacionamento com Deus, mas bem-aventurado o homem e a mulher que, mesmo não querendo um relacionamento com Deus, Deus tem no seu coração o desejo de lhe salvar. Glória a Deus. Aí você percebe o amor, o carinho de Deus para com a humanidade. É por isso que João vai dizer: Deus amou o mundo de tal, faltou palavra, faltou explicação
Então Jesus agora vai entrar em um território que aos olhos da religião, aos olhos dos pregadores, dos líderes, ele está agindo errado. Mas como que vai agir errado se ele está indo em busca de uma alma para ir para o céu? Então Jesus, meu irmão, minha irmã, guarde isso no teu coração, não se esqueça nunca mais. Deus, ele não está olhando onde você está, ele quer trazer você para onde ele está, para que você possa estar com ele para toda a eternidade, aleluia. Onde você estiver, Deus tem plano de salvação na tua vida. Santo de Deus. As pessoas que estão prostituindo, homens, mulheres, Deus não se importa onde eles estão, Deus se importa com eles, e Deus quer tirar de onde eles estão para colocar ao lado de Deus. Então aqui Jesus, ele chega até a região de Gadara. Quando ele desce, aquele homem se aproxima. Sabe o que me chama a atenção? É que quando os demônios impulsionam aquele homem para ir até a presença do Senhor Jesus, ele se prostra, aleluia. Ele não chega diante do Senhor e fica conversando, não. Ele cai de joelhos no chão e adora, e glorifica o nome de Jesus. Depois que ele se prostra, como diz o versículo 28, e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Toda vez que Jesus se aproxima de alguém endemoniado, os demônios ficam atormentados pelo poder do nome e do sangue de Jesus de Nazaré. Aleluia. Então, meus irmãos, nós aprendemos na palavra de Deus, os demônios imploraram a Jesus que os poupasse do poço do abismo, porque eles sabiam, se Jesus repreendesse os demônios, a legião de demônios que estava na vida daquele gadareno, Jesus mandaria eles para o poço do abismo, para o inferno. Então ele se desespera e diz: Senhor, não nos mande para o abismo, é um lugar terrível, de sofrimento, de ranger de dentes e de dor, nos mande para aqueles porcos. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é clara em nos dizer, o nome do demônio era legião. Isso significava que o homem estava possesso não por um, mas por milhares de demônios. Meus irmãos, é terrível a situação aqui que este moço estava enfrentando. Ele não tinha missionária Aparecida, só um demônio no corpo dele atormentando. Ele tinha legiões, milhares e milhares de demônios. O que é a palavra legião? Para os romanos, todo chefe de guarda, todo soldado que tinha homens para a guerra com ele, todos eles deveriam ter uma ou mais de uma legião. E uma legião equivalia a mais de 1000 homens de guerra. Então, ali o endemoniado vai dizer: somos legiões. Então quer dizer, não é só uma legião, é legiões. Então são mais de milhares de demônios atormentando a vida deste homem. Nós temos uma irmã que congrega conosco em Biporã, na igreja pentecostal Deus de Abraão. Ela nos conta o que ela passou com os seus filhos, logo quando ela se converteu ao cristianismo, logo quando ela abandonou as coisas do mundo, se batizou para poder servir a Jesus de Nazaré. Ela diz, meus irmãos, no seu testemunho, eu fico assim imaginando como que pode ser isso. Um dos seus filhos, certa feita, os fios da casa dela, era igual esses fios aqui, ó, tudo trançava assim no teto da casa. Diz que o filho dela endemoniado subia pela parede e arrancava todos os fios da casa, os fios elétricos, arrancava com as mãos e nada acontecia com ele. Agora você imagina este moço aqui, este homem gadareno. A Bíblia vai dizer que ele andava no meio dos cemitérios. Se não bastasse ele andar no meio dos cemitérios, olha para cá, presta atenção, tudo isso
resolvem comprar correntes e amarram os seus braços e as suas pernas. Bobagem. A Bíblia vai dizer também que assim como ele pegava pedaços de pedras e tacava na sua cabeça, no seu corpo, quando eles amarravam aquele moço que tinha legiões de demônios, milhares e milhares de demônios, aleluia, amarravam ele com correntes, ele despedaçava como se fosse uma linha de costurar pano e voltava novamente para os sepulcros, para os cemitérios. Só que a Bíblia, ela não diz para mim e para você como que acontecia depois que ele saía das cadeias, das prisões humanas que eram as correntes. Toda aquela região de Gadara, presta atenção, eles não tinham paz, ninguém conseguia dormir direito, ninguém conseguia sair na rua com seu filho para poder passear ou para poder visitar algum amigo, porque aquele homem endemoniado atormentava a vida de todos. Aí eu pergunto para os meus irmãos, quantas e quantas pessoas que hoje nos tempos atuais não estão passando por esse problema, a família está sofrendo, mas sabe o que me deixa triste? Ninguém quer se aproximar de Jesus, ninguém quer vir para a presença de Deus, ninguém quer aceitar Jesus como Salvador. Mas nesta noite, se você abrir o teu coração para esta palavra, você vai sair daqui com a autoridade de Deus e vai falar para a tua família que tem um Jesus que salva, que tem um Jesus que liberta e que tem um Jesus que transforma. Só quem crê a salva, e glorifica a Deus. Então aquelas pessoas não tinham tranquilidade nas suas vidas diárias por causa de um homem. Eu era mais velho do que o Naamã, meu filho primogênito, acho que uns 6 anos. Eu tinha acho que uns 18 anos, não lembro exatamente. No interior da Bahia, a casa da minha mãe, a casa da dona Dalva, e a outra casa era a casa que morava essa família. E eles tinham um filho de aproximadamente uns 30 anos de idade, viciado em drogas. Ele era tão viciado, se ele ficasse sem usar um dia, os demônios invadiam o corpo dele e ele ficava louco. E esse dia eu vi com os meus olhos. Eu não entendia nada, não conhecia a palavra, não sabia nem o que era demônio. Meus irmãos, eu só lembro que ele deu uma pesada na porta, chutou a porta, jogou lá na rua. Depois a mãe dele saiu gritando, chorando. Ele foi na janela, a janela estava meio que aberta. Eu vi com os meus olhos, missionário. Ele pegou a janela com as duas mãos e arrancou, como rasgasse um papel de caderno. E arrancou assim, jogou no chão. Aí fica aquela interrogação: de onde vem tanta força? Meus irmãos, eu acredito hoje, pelo pouco que eu conheço a palavra de Deus, era legiões de demônios que estavam na vida daquele moço. Então, olhando para a palavra de Deus, nós vamos perceber que quando Jesus se aproxima deste moço, Jesus ele está com o interesse de libertar ele, de colocar um ponto final naquele sofrimento. Então, toda vez que você, que eu, que nós nos depararmos com alguém sofrendo pelas mãos do diabo, vamos ter em nossa consciência e nosso coração: essa alma precisa de ajuda. Nós não podemos olhar e dizer: aí, está endemoniado porque peca, porque não vai para a igreja, ou talvez porque não tem compromisso com Deus. Não, existem pessoas, meus irmãos, que têm maldições que me acompanham de geração em geração. Tem pessoas que têm maldições hereditárias, porque um dia a mãe lançou uma palavra e disse: não, essa filha minha nunca vai ser ninguém na vida, esse filho meu não vai prestar para nada. E esta palavra que os pais lançam serve como uma maldição para a vida dos seus filhos. Então a Bíblia está dizendo que agora nem a família, nem os moradores de Gadara conseguem, missionária, ajudar esse moço. Imagine, meus irmãos, o sofrimento da família deste moço.
tempo que o arrebatava e guardavam-no preso em grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelos demônios para os desertos. Meus irmãos, olha o desespero desse moço. Ele andava dentro dos cemitérios, sabe Deus fazendo o quê? Ele andava dentro daquela região de Gadara, perturbando os moradores daquela cidade, e também ele saía missionário, como um errante pelo deserto. Imagine, meus irmãos, uma pessoa possessa por legiões de demônios em pleno deserto. Não imagine. Para pensar o privilégio que você tem hoje de poder levantar pela manhã, escovar os teus dentes, sentar na mesa com a família, tomar um café, depois ir para o teu trabalho, depois ir para a igreja ouvir a palavra. Então, se eu fosse você nesta noite, agradecer a Deus pelo menos pelo privilégio de aqui estar ouvindo a palavra dele, porque Ele te ama, Ele tem plano de salvação para a tua vida. Graças a Deus, aleluia. O sofrimento não era só para aquele homem, o sofrimento era para a família e todos os moradores de Gadara. Mas eu volto a repetir, quando Jesus chega, Ele chega para resolver o problema. Não só quem quer levanta a mão e dá glória a Deus, Ele está chegando diante do teu problema agora, e se você crê, Ele vai solucionar esse problema. Não aplaude, exalta, glorifica o Rei Jesus de Nazaré. Meus irmãos, aqui no versículo 33, olha o que diz: e tendo saído os demônios do homem, entraram nos corpos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Isso aqui é algo, não sei se eu falo ou não falo? Vou falar. Isso aqui é algo tão sobrenatural da área espiritual. Essas coisas Deus muitas das vezes revela quando eu estou pregando. O que é que os demônios fazem? Quando eles pedem para serem lançados sobre os porcos, e os porcos se precipitam no mar. Os demônios, meus irmãos, quando ele habita, presta atenção no que eu vou falar, quando eles habitam em um corpo, e essa pessoa não tem um encontro com o Senhor Jesus, isso aqui é terrível, e essa pessoa não é liberta por Jesus, mesmo depois de morto, continua sendo atormentada. Não vou repetir de novo. A pessoa, quando não tem um encontro com o Senhor, quando ela tem demônios que atormentam a sua vida, e ela morre sem alcançar a libertação de Jesus, os demônios ainda continuam atormentando mesmo depois de morto. Pastor, me prova. Quem lembra da história do rico e Lázaro? O rico morreu sem Jesus, cheio de demônios na sua vida, não olhava para ninguém, não ajudava ninguém, só pensava nele, no seu nariz, mas ele morreu, os demônios foram junto com ele. E lá no lugar de tormento e de sofrimento, ele pediu misericórdia para Deus, para Abraão. Pai, Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo neste rio e toque na ponta da minha língua. Nananina, não. Quem está no céu ficará. Quem está no inferno ficará. Então hoje, meu irmão, minha irmã, você tem esta riquíssima oportunidade de ter um encontro com o Senhor Jesus e permitir que Ele entre na sua vida, porque se você permitir, Ele vai fazer limpeza, Ele vai purificar a tua alma, Ele vai mudar a tua história. Só quem fez a glória a Deus essa noite. Mas se glória a Deus está muito fraco, só quem crê da glória a Deus essa noite. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos corpos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Então, o que a palavra de Deus quer dizer? Por que Jesus simplesmente não destruiu esses demônios e os enviou para os porcos caírem no abismo? Porque o tempo para esta tarefa ainda não havia chegado. Por isso que ele fala: porque viestes contra nós antes do tempo. Engraçado, né? Os demônios sabem o tempo que Jesus virá ajudar o mundo, e os seres humanos fingem que não sabem.
Mas sabe o que é a verdadeira verdade aqui? Todo mundo sabe que um dia vai chegar o dia da sua partida, e se a alma não estiver diante do Senhor, infelizmente irá para o inferno. Mas Jesus, olhando para este homem, ele vai até a região de Gadara. Eu volto a repetir, para mim, para você, para os religiosos, Gadara era um povo fora da salvação, porque além de não crer em Deus, criavam porcos. Além de não crer em Deus e criar porcos, ainda comia carne de porcos. Então eu e você vamos ser salvos pela misericórdia, porque todos nós aqui comemos carne de porco. E eu estou até pensando em criar porco no sítio. Já pensou? Então, meus irmãos, é pela misericórdia. Então, se eu fosse você, se esforçava pelo menos para fazer, não vou dizer 100%, porque quando aquele jovem rico se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, Jesus olha para ele e diz: oh bestalhado, bom só tem um, e ele está no céu, é meu Pai. Então, nesta noite, eu e você temos que crer que Deus sempre estará pronto e preparado para nos libertar e nos abençoar. Mas cabe a mim e a você dar um passo na presença dele. Mas as pessoas, meus irmãos, infelizmente, preferem caminhar quase a semana inteira para os seus desejos terrenos e tiram um dia da semana para buscar a Deus. Está certo ou está errado? Está errado. Porque Mateus, ele vai nos dizer no capítulo 3, versículo 33, se não me foge a memória: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas o ser humano quer acrescentar tudo na sua vida buscando de baixo. Mas Paulo vai dizer: buscai as coisas de cima, do alto, porque é do alto que vem no meio do teu socorro. Jogue em frente a glória a Deus essa noite. E aqueles que os guardavam, olha aqui, essa parte aqui eu fico nervoso, eu sou baiano, tenho sangue quente. Versículo 38, não, perdão, versículo 34: e aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Meus irmãos, olha que coisa linda. Enquanto Jesus está libertando aquele gadareno, os homens que estavam criando os porcos nas redondezas ficaram assustados, abismados com a situação e correram para a cidade, porque eles eram moradores da cidade de Gadara. Eles não tinham paz na cidade. Eu acredito que aqui deveria muitos homens estar naquele momento, porque eles teriam medo de sair sozinhos para pastorear os seus porcos, aleluia. Então eles falam o quê? Vamos anunciar para a cidade. Então a palavra de Deus chega na vida do gadareno. Os homens que criavam os porcos correram para a cidade. Enquanto Jesus libertava o endemoniado, a palavra estava sendo pregada. Não, você me entendeu? Enquanto Jesus estava libertando aquele moço, aqueles homens que estavam criando os porcos estavam pregando a palavra. Mas espera aí, eles criavam porcos, eles comiam carne de porcos. Vai pregar a palavra? Lucas capítulo 9, versículo 49. Chegam os discípulos diante de Jesus: Senhor, Senhor, estamos todo mundo nervoso, não vamos aceitar essa coisa. O que foi que aconteceu, meus filhos? Olha, nós estávamos passando por um caminho e nós vimos um povo repreendendo demônios, só que eles não andam com a gente nem com o Senhor. E aí vocês fizeram o quê? Nós mandamos eles pararem. Opa, está errado. Quem não é contra nós é por nós. Então a Bíblia vai dizer que esses homens que criavam os porcos foram pregar a palavra. Aí a multidão, a cidade em peso vieram. A cidade em peso vieram para ver se era verdade. Lá em Lucas 9:49, por agora diz isso. Aí quando eles chegaram, olha o que diz a Bíblia: o moço estava vestido. O que isso quer dizer? Que ele estava sem roupa.
Agora que ele estava vestido, sentado aos pés do Senhor Jesus e em são juízo. O que isso quer dizer, missionária? O homem, além de estar endemoniado, estava louco. Ele estava sentado, vestido e em sã juízo. Meu Deus, eu não sei se você entendeu essa revelação, mas eu entendi, eu vou passar para você. Sabe o que é que Deus quer fazer na sua vida? Ele quer te dar juízo, Ele quer vestir você, para que você possa se assentar na presença dEle e glorificar o seu nome, aleluia. Então o gadareno recebeu esta bênção de Deus, aleluia. E aquele que os guardava, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram toda a multidão a ter com Jesus. Acharam então o homem que havia saído dos demônios, vestido e em sã juízo, assentado aos pés de Jesus, e todos temeram. Versículo 36, e os que tinham visto contaram-lhes também como foram salvos aquele endemoniado, e toda a multidão, presta atenção nesse versículo 37, e toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles. Meus irmãos, essa parte aqui eu não entendi, não. Quando a multidão chega, vou encerrar agora. Quando a multidão chega, que vê um endemoniado em são juízo, assentado, vestido ao lado do Senhor Jesus, sabe o que eles falam? Ei, quem foi que fez isso aí? Foi aquele momento, não, Jesus, vai, se retira daqui, vai embora. Pelo amor de Deus, gente. Ah, se fosse eu, foi ele que libertou esse moço. Nós não tínhamos paz nessa cidade, agora a família dele está feliz, agora a mãe dele está sorridente. Cadê Jesus? Quem é Jesus? Eu vou abraçar Jesus. Então, se eu fosse você nesta noite, corria para abraçar Jesus, porque ele está operando um grande milagre na tua vida, na tua casa, na tua família, e muito mais ele há de fazer. Só quem crê dá glória a Deus nesta noite. Os demônios, meus irmãos, destruíram os porcos, prejudicando as finanças dos criadores destes animais. Mas porcos e dinheiro podem ser recuperados. E uma vida. Não, olha para cá. Eu já vi pessoas no trânsito bater o carro, bater mesmo, e ficar alisando o carro. Isso é uma bobagem, meus irmãos. Se preocupa com a sua vida, com quem bateu com você. Se está tudo bem, não se machucou, a humanidade está decaída. O ser humano está muito materialista. Então aqui, os donos dos porcos ficaram preocupados. Meus porcos, cadê o meu lucro? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Nem se preocuparam, meus irmãos, com o osso. Sabe por que eles foram falar o que aconteceu? Porque todo ser humano gosta de levar notícia, seja boa, seja ruim. E quando é ruim, eles querem levar mais ainda. Então eles saem desesperados e falam: olha, vocês não sabem o que aconteceu. Aí sai o vizinho fofoqueiro e diz: o que foi, eu quero saber. Aí já chama o outro, aí aglomera aquela multidão. Foi assim, assim, vamos lá para nós ver. Juntou um monte de Tomé e foram lá para ver com os olhos. Quando eles chegaram, que viram o moço em sã juízo, vestido, bonitinho, arrumado, querendo caminhar com Jesus, os moradores disseram: quem fez isso? Quem autorizou? Quem mandou? Chispa daqui, pode ir na Bahia. Chispa daqui agora, some, desaparece. Nós não queremos que isso fizesse, não. Meus irmãos, na minha visão espiritual, eles tinham que agradecer a Deus. Nós não podemos ter um sentimento de alegria, de conquista, de vitória, só quando nós recebemos uma bênção de Deus. Se o teu vizinho foi abençoado por Deus, você tem que se alegrar com a bênção que ele recebeu, porque se você assim fizer, Deus vai olhar para você e vai te socorrer quando você precisar. Nós não podemos ser egoístas. Então nesta noite agora glorifica o Rei Jesus, porque ele tem interesse em abençoar a tua vida. Então, meus irmãos, e toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de
e entrando ele no barco, voltou. Meu Deus, Jesus não teve nenhum privilégio de conhecer a região de Gadara. Olha que coisa terrível. Aqui está a praia, desceu do barco, caminhou, vamos colocar 5 metros. Os demônios trouxeram aquele moço, ele repreendeu os demônios, mandou para uma manada de porcos. Eu acredito que ele queria entrar na cidade. Mas aí a multidão chega e diz: qual foi o barco que veio? Foi aquele? Ele vai embora. Jesus não teve a oportunidade, meus irmãos, de poder entrar na região de Gadara. Meu Deus, se ele tivesse entrado, muitas e muitas vidas seriam libertas e transformadas. Mas nesta noite eu creio que você está compreendendo esta palavra. Quando Jesus se aproximar de você, da tua casa, da tua família, da tua cidade, do teu bairro, do teu país, do teu coração, porque ele vai entrar, ele vai operar um grande milagre e o nome dele será louvado. Só quem crê aplaude e exalta o Rei Jesus nesta noite. Vamos encerrar agora. E aquele homem que havia saído dos demônios o rogou-lhe que deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Não adianta o inimigo tentar impedir a palavra de Deus entrar numa cidade, num bairro. Deus sempre vai levantar alguém. Mas aí, para mim que sou pregador, fica aquela pergunta: mas como que pode? O homem foi liberto agora e já vai pregar o evangelho? Sim. Se você hoje sair daqui com o coração arrependido dos teus erros, dos teus pecados, das tuas iniquidades, você pode entrar na tua casa hoje, falar para a tua esposa, falar para o teu esposo, falar para o teu filho, falar para o teu pai, falar para a tua mãe, falar para o teu amigo, falar para o teu vizinho, que Jesus vive, que Jesus ressuscitou, que Ele cura, que Ele salva. Deus vai usar a tua vida para que mais vidas venham à presença dele. Porque esse moço foi liberto agora, e ele sabe o que ele quis, missionário? O que muitos não querem. Ele quis caminhar com Jesus. Ele quis andar lado a lado com Jesus, aleluia. Mas quantas pessoas, meus irmãos, que Jesus opera um milagre, Jesus opera uma libertação, e viram as costas do Senhor, não querem andar com Ele. Mas este moço aqui, a Bíblia diz que enquanto ele estava em perfeito juízo, vestido, bonitinho, aleluia, ele disse: Senhor, o que o Senhor fez na minha vida, ninguém conseguiu fazer, eu posso andar com o Senhor lado a lado. Ele disse: filho, eu estou contente por você, mas olha, vai para a tua cidade, vai para a tua casa e fala tudo o que aconteceu aqui, como Deus teve amor por ti e te libertou. Sabe o que ele fez? Aleluia, não tinha Bíblia, tinha os pergaminhos. Jesus mandava para os pergaminhos, parece eu que ele falou: então tá, o que eu aprendi agora, eu vou falar para todos que vierem. Então ele disse: olha, Jesus me libertou, Jesus me libertou, Jesus me transformou, Jesus me libertou, Jesus me transformou. E é isso que você tem que pregar. Mas tem pessoas que não, eu não vou pregar não, porque eu não estudei, eu não vou pregar não, porque eu nunca fui obreiro. Ei, para com essa bobagem. Se Jesus operou um milagre na tua vida, se você falar para o teu amigo: olha, Jesus me libertou do cigarro, você vai libertar aquela alma também. Se você falar: olha, Jesus me libertou da mentira, Jesus vai libertar aquela vida também. Então a tua pregação é o que Deus fez na tua vida. E ele sai e vai pregar o evangelho de Cristo, aleluia, por tudo que Jesus tinha feito na sua vida. Se coloque de pé no nome de Jesus. Quem crê que Deus falou contigo?